Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, axé, né? Pessoal, a primeira coisa, antes da gente trazer esse vídeo, antes da gente falar qualquer coisa, o que que a gente tem que entender? Olha, o intuito desse vídeo aqui, o intuito aqui do canal, sempre é o quê? Passar informação, passar ensinamento, tá? Esclarecer dúvida, questionamentos aí, ou seja, sempre no intuito de passar informação para vocês, ensinar um pouquinho não só sobre a Umbanda, mas sobre o mundo espiritual de forma geral, tá? O que a gente tem que entender é que cada pessoa, cada terreiro, enfim, cada povo, cada comunidade tem uma forma diferente de levar o seu terreiro, ou seja, uma forma diferente de doutrina, de cultura, de costumes, tá ok? O que a gente tenta explicar aqui no canal é uma forma meio que geral, mas a primeira coisa, eu acho que uma das coisas mais fundamentais que a gente tem que entender, principalmente para você que já é de Umbanda, é de Candomblé, enfim, né, não existe uma verdade absoluta dentro dessa questão, tá? Que é de uma questão religiosa. Não existe uma verdade absoluta. O que existe é aquilo que você segue. O que existe é aquilo que você pratica, a doutrina, a cultura que você tem. Tá ok? Então, deixando bem claro. Pessoal, primeira coisa, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns materiais, né? Ou algumas vestes que algumas entidades utilizam, tá? E a gente vai especificamente falar sobre o uso do sapato ou o uso do calçado. É claro que se a gente for pesquisar em muitos lugares, ou a gente vê em alguns vídeos, a gente se depara muito ali com Exu de sapato, pombogira de sandália, de salto alto, né? Concordam? Né? A gente vê muito isso, tá? Hoje em dia parece que está mais popular ainda, né? A gente encontrar Exu com sapato, a pombogira com salto alto, né? E a gente fica se perguntando, qual a necessidade, né? Sempre tem que haver essa pergunta, tá? Sempre tem que haver essa pergunta. Qual a necessidade? Tá? Qual é o propósito? Qual é o fundamento? É claro que a primeira coisa, antes de mais nada, a gente vai ter que relembrar uma questão cultural. Se você vê uma pessoa, uma entidade utilizando um sapato, um tamanco, enfim, não importa o que seja, a primeira coisa não, aquilo é cultura daquele povo, é cultura daquele terreiro, é cultura daquela comunidade. Se for isso, não está dentro de um fundamento da religião, mas está dentro de uma questão cultural daquele povo. E se caso for isso, não devemos questionar, não devemos falar, não devemos opinar. Por quê? Porque a cultura é deles e não nossa. E é isso que a gente tem que frisar. A primeira coisa que deve existir dentro de qualquer tipo de religião é o respeito um com o outro. A gente não pode interferir na cultura do outro, na forma que o outro leva o terreiro, na forma que o outro aprendeu, enfim. Não devemos questionar ou influenciar de forma contrária do que daquele povo aprendeu, tá bom? Mas enfim, toca esse vídeo aí que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê. Então, vocês viram aí? Sapato, tá? Se eu não me engano era a incorporação de Exu, né? Mas você encontra vários outros vídeos mostrando incorporação de pombogira com tamanco, enfim. Vamos lá, primeira coisa vou explicar. Fundamento. Tem algum fundamento na utilização de um sapato, de um calçado? Não. Não tem nenhum fundamento religioso, tá? Não é nenhum fundamento, não é nenhuma obrigação,
Não é nenhum tipo de ritualística, tá? Ah, não, mas usa sapato por conta da energia, usa sapato por conta do trabalho. Não, não existe, tá? Ao contrário, que a gente pode citar para vocês que a religião de matriz afro, aqui no Brasil, um dos fundamentos é o contato com a terra, tá? Um dos fundamentos. Esse contato com a terra a gente agrega que é o contato com a própria natureza. Por mais que a gente estiver em piso assim, ó, em piso, isso aqui é um azulejo, não é uma terra pura, tá? Mas por mais que a gente estiver em um local assim, mesmo assim ainda haverá um contato ali com o solo, né? Querendo ou não, há um contato com o solo, com algo que é mais natural, às vezes, do que um calçado. Então, o fundamento de incorporar descalço, da entidade vir descalça, é este: é o contato com o solo, tanto o contato com o solo sagrado, que é o terreiro, né, ou aonde que a pessoa estiver incorporando, seja no cemitério, enfim, na mata. Então, esse contato com o local sagrado. Depois, é claro, a questão energética, né, porque o contato também com a natureza, que é o chão, local sagrado, então entra no fundamento de uma questão energética, de energia. Então esse é o fundamento de andar descalço. Isso eu resumindo aqui para vocês. Existem vários outros fundamentos, tá? Mas enfim, esse é o fundamento. Agora, andar ou incorporar com o calçado não é um tipo de fundamento dentro da religião afro que preza este contato com o natural, com o sagrado. Patrick, tá? Não é nenhum fundamento. Por que as pessoas utilizam? Vamos lá. A primeira questão é cultural. Opa, não, todos aqui da casa tem uma questão cultural que vem passando de pai para filho, enfim. Então utiliza. Bacana. Não vamos intrometer numa questão cultural. Ah, é uma doutrina aqui do terreiro. Pai de santo ensina assim, mãe de santo ensina assim, que pode. Bacana. Não vamos intrometer. O que devemos entender é que isso não é uma regra geral. O que devemos entender é que isso não é um fundamento da religião. Pode ser uma questão cultural, uma questão de doutrina, mas não existe um ponto de fundamento dentro disso, tá? Como eu falei para vocês. Aí a outra coisa é, mas fora isso, qual seria a necessidade? Vamos lá. Primeiro, exibicionismo, infelizmente, existe muito hoje em dia, tá? Muitas pessoas querendo se exibir, mostrar o que tem. Ah, minha pombogira ela é mais elegante porque ela anda de salto. Ah, o meu Exu é mais bonito porque ele tem um calçado de couro bonito. Então tem essa, infelizmente tem. Não estou generalizando, mas infelizmente tem, tá? E uma outra questão entra já numa necessidade. Como? Vocês podem até se perguntar, Patrick, aonde que vai entrar essa necessidade de estar utilizando o calçado? Posso até dar um exemplo para vocês, um exemplo bem básico aqui, tá? No terreiro que eu levava, tá? Eu sempre preguei isso, falou, ó, a incorporação aqui é sempre descalço, com os pés no chão, enfim. Só que o que acontece? Lá tinha uma moça, tá? Que no caso era uma senhora, e ela tinha um problema de saúde, tá? Ela tinha diabetes e outros problemas ali de saúde. Então o contato com o chão, para ela, era um pouquinho complicado. Por quê? Porque ela tinha uma imunidade muito baixa. Ela tinha uma imunidade muito baixa. Então, vamos dar um exemplo. Na época do frio, quando estava meio frio, se ela ficasse descalça, tá, com os pés no chão, o chão às vezes era gelado, frio, era fácil para ela poder pegar uma gripe, um resfriado, tá? Então, por uma questão de cuidado relacionado à saúde daquele médium, então a gente pedia, a gente conversava com as entidades, ela também entendia, então ela utilizava um calçado. Ela utilizava um chinelo, um sapato para incorporar, às vezes um sapato mais feminino, né, uma sandália, enfim, se era uma pombogira, enfim. Mas ela tinha que utilizar. Isso era uma necessidade. Não entra no fundamento, como eu expliquei para vocês, não é nenhum tipo de ritualística, não é uma obrigação, tá? Porém, né, é uma questão de necessidade devido à saúde. Então é claro que existe isso, então nem sempre a gente bate o olho, a gente vai questionar, tá errado, tá usando sapato, não. Às vezes pode ser que seja algo relacionado à saúde também, né? A gente tem que entender isso, tá? Agora, vamos lá para aquela pergunta. Alguns que utilizam o sapato pelo exibicionismo, algumas pessoas que utilizam o sapato calçado apenas para exibir, eles vão dar essa desculpa. Não, mas quando Exu pisava em terra, ele utilizava sapato.
E por que que ele não pode utilizar agora? Vamos entender uma coisa. Quando ele pisava em terra, agora Exu e Pombogira está desgarrado e desprendido das questões materiais, pois já desencarnaram. Exu e Pombogira está aqui agora para trabalhar em prol a nós, tá? Para o bem, para a prosperidade, enfim, e não necessariamente para questões supérfluas e nem para questões de exibicionismo. Então a desculpa de muitos acabam sendo essa também. Não, mas quando Exu e Pombogira estavam vivos, eles utilizavam. Pessoal, a gente tem que buscar sempre o fundamento das coisas, ver as questões básicas, tá? E entender tudo que ocorre, tá certo? Mas o que que você acha sobre esse assunto até aqui? Deixe nos comentários. E não esqueça também de deixar sua dúvida, o seu questionamento sobre alguma coisa, que se possível a gente traz aqui com mais conteúdo para vocês, tá bom? Não esquece de acompanhar o canal, que isso é muito importante, certo? Curta e ajude a compartilhar. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.